Então, nós trabalhamos muito também com as mães atípicas em relação às crianças autistas, né? Então, a lei ela tá aí para garantir esse direito para as pessoas. Muitas vezes essa mãe não consegue sair para trabalhar porque ela precisa levar essa criança em várias terapias. A criança precisa de uma assistência, né? Todo mundo sabe quanto a mãe precisa se dedicar para uma criança que tem o diagnóstico de autismo. Então, a lei ela vem para garantir que o BPC-LOAS, que é o benefício assistencial de um salário mínimo, garanta que essa mãe consiga dar esse apoio para essa criança e aí manter as suas despesas básicas. Porém, a gente encontra muita dificuldade na prática, né? Tem alguns requisitos que tem que ser baixa renda, tem que ter o cadastro único e tem que ter laudos médicos. E quando essas famílias dependem do Estado, tanto para fazer esses laudos que são demorados, as terapias que são demoradas, a gente precisa desses requisitos para entrar com a ação. Então, assim, a nossa dificuldade, não só na demora do judiciário, ela também está em como essas famílias vão conseguir essa documentação. A fila do SUS é grande, né? Então, ela precisa, eu não consigo fazer um pedido se eu não tiver um diagnóstico claro de que essa criança tem autismo. Tá? E assertivo, né? E assertivo. Então, não só autismo, como a gente trabalha com crianças com TDAH mais grave, né? Crianças com outras deficiências e adultos também. O que a gente vê é uma dificuldade no geral em relação a conseguir a documentação para garantir seu direito. E às vezes, quando ela tem essa documentação, chega no INSS e mais uma vez ela tem ali seu direito barrado, né? E é com essa luta. A nossa dificuldade é atender muitas vezes uma família que não tem condições financeiras, que a mãe tem um filho, às vezes até 2 filhos com diagnóstico de autismo, e ela precisa entrar com uma ação judicial para garantir um direito que deveria ter sido concedido de forma imediata. Imediata, né? Com um pedido administrativo e a documentação adequada, esse direito deveria ter sido garantido e muitas vezes não é, né? Grande maioria, a gente tem uma média de 70% de negativa no INSS. 70%? 70%, uma média então quer dizer, de todo mundo que passou lá, mesmo com documentação, são mais de 70% de pessoas que têm essa negativa. E muitas pessoas não vão atrás do direito, não vão atrás de um advogado. Então é isso que a gente busca, mostrando vídeos, publicando na rede social. Lute pelo seu direito, porque muitas vezes ele não vai ser garantido da forma que deveria. Lei tem. O que a gente mais tem no Brasil são leis. O problema é fazer essas leis valerem e funcionar do jeito que ela deveria. Serem aplicadas, né? Serem aplicadas. Eu, inclusive, nesses meus projetos, então, eu estou iniciando esse ano, vai ter um quadro só justamente para inclusão e autismo. E acho que nunca se falou tanto, né? Sim. É um assunto que está em ebulição na temperatura social. E a gente vê que está se disseminando mais informação. Sim. Mas se você não quiser responder, não tem problema, que é uma pergunta um tanto quanto capciosa. Não. Você acha que o Estado ele ainda está lento perante a esse nível de informação que tem socialmente sobre o autismo? Eu acho que precisa melhorar muito. Eu acho que precisa melhorar informação, eu acho que precisa a situação de um amparo para a família, além da criança. Essas mães, elas precisam de uma atenção. Então, assim, nós ouvimos aqui muitas vezes essas mães querendo ir trabalhar e não podendo. E o Estado trata isso muitas vezes como um desleixo, né? Então, assim, eu acho que o olhar para a criança ou para o adulto autista, que tem também, é uma grande parte da população que vem buscando esses diagnósticos e não pode ser ignorado. Então, a lei trouxe isso como deficiência, mas não tem o amparo necessário para essa deficiência. Síndrome de Down, você acha que do mesmo jeito? Eu acho que a síndrome de Down, sim, só que a síndrome de Down, eu acredito que por ser a visão, ela é mais voltada. Uhum. Eu acho que eles sofrem também, eu acho que toda deficiência ela tem esse ar assim, das pessoas serem invisíveis, mas eu acredito que hoje, pela situação do autismo, tá com diagnósticos
mais precisos. Sim. Então hoje em dia, né, as pessoas até falam, hoje em dia tem muito autista. Não, hoje em dia eles estão mais diagnosticados. E mais visibilidade. E a visibilidade ela tem mais hoje e precisa aumentar mais, porque são crianças que bem tratadas pelo Estado, como eu diria, se elas fizerem as terapias corretas, elas vão ser crianças, adultos, profissionais, como qualquer outro. Uhum. Então, o investimento que teria que ter hoje seria o investimento do futuro. Pode ser que até retornaria em economia para o Estado? Com certeza retornaria, mas não é essa visão que a gente vê no dia a dia. Então, assim, o que falta, eu acho, seria esse amparo maior, tanto para a família, para a mãe, que muitas vezes é ignorada nessa situação de precisar, né, levar. Tem mãe que tem crianças que tem 4 horas de terapia por dia. Então, essa mãe não consegue realmente trabalhar e levar essa criança em 4 horas de terapia. E isso não é visto. E é por isso que a gente luta, muitas vezes, para essa visão do Estado ficar voltada para uma situação mais real. Mas tem melhorado, eu acredito, mas tem muito a melhorar ainda.